Boa tarde para você que está nos acompanhando aqui no curso Jesus Restaurador da Vida. Muito bom estar com você nessa tarde para juntos estarmos aí aprendendo mais da Palavra de Deus. Hoje, como você sabe, né, não está sendo ao vivo, está sendo gravado, mas vamos aí trazer a lição para você hoje. Então, pega a sua Bíblia, esteja preparado para que juntos nós possamos estar aprendendo mais e mais da Palavra de Deus. É muito bom poder estar com você para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Então, né, que nós possamos estar aí buscando cada vez mais nos aprimorarmos no estudo da Palavra de Deus. Neste momento, então, para que possamos dar prosseguimento, vamos inclinar as frontes, vamos falar com o nosso Deus. Santíssimo e eterno Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos traz neste momento para juntos estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco, esteja nos abençoando, esteja nos guardando, esteja nos guiando e que possamos colocar nossas vidas nas Tuas mãos. Venha perdoar, ó Deus, as nossas faltas e aumenta a nossa fé em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom estar com vocês aqui para juntos estudarmos mais um tema do nosso curso Jesus, Restaurador da Vida. Vamos compartilhar nossa tela para que a gente possa estar aí, então, participando juntos do nosso tema de hoje, né? Então, vamos aqui compartilhar a tela com você. A abertura já foi, a gente já passou, então vamos lá, vamos seguir. Isso, nós já oramos, já estamos aí preparados. Hoje o nosso tema é Jesus e a lei de Deus, né? O tema 10, Jesus e a lei de Deus. Então, hoje nós vamos estar entendendo um pouco mais a respeito da lei de Deus, ela é vigente ainda, ela é importante ou não, qual o papel da lei de Deus, você vai compreender isso melhor, né, hoje no nosso estudo. A base da harmonia, se cada um decidisse criar as suas próprias leis, não haveria vida em sociedade, né? O caos seria completo. E, então, se a natureza também não tivesse leis que a controlam, seríamos, então, aniquilados. Nosso Criador, ele é um Deus de ordem e de limites. Sobre o caráter divino de Deus, né, quando Deus se opôs, né, a Satanás, né, quando Lúcifer, então, se levanta ali contra Deus, Deus se opõe a Satanás, o caráter de Deus é colocado em xeque justamente pelo sentido dele defender a sua lei, porque a sua lei ela é perfeita, mas Satanás, né, Lúcifer, ele então vai contra a lei de Deus. Ele fala que a lei de Deus era impossível de ser guardada, que Deus era um Deus injusto, de que aquela lei, né, ela apenas podava, né, os anjos e tal. Então, houve essa rebelião no céu, né? Lançou, né, Satanás sobre o Criador, sobre Deus, né, a sombra, né, do seu próprio egoísmo. Ele quis acusar a Deus daquilo que ele era, né, que Satanás era. E então ele lança, né, essa sombra sobre Deus e faz com que Deus então parecesse um Deus tirano, um Deus controlador, né, sendo que não é esse o objetivo de Deus de forma alguma. Por ser o nosso Criador, Deus então conhece todos os nossos limites e também todas as nossas capacidades. Por isso, sua lei preserva a nossa vida e também nos ajuda a conhecê-lo melhor. Ela não é uma restrição à liberdade, mas o firme fundamento de que tenhamos, né, paz em um mundo de conflito. Então, nós vamos estudar exatamente esse tema, o porquê da lei, qual o papel da lei na nossa vida. Então, você é convidado a estar conosco e, neste momento, então, vamos ouvir aí a mensagem do pastor Luiz Gonçalves, o meu, né, parceiro aqui de dupla missionária, né? É ele que está aqui com a gente todos os domingos, trazendo aí, então, a mensagem inicial. Vamos ouvir, então, o pastor Luiz Gonçalves. Olá, meus amigos, tudo bem?
É um prazer estar aqui para fazer mais um estudo bíblico, um tema importantíssimo, e eu tenho certeza que hoje o nosso Chega Mais Perto vai ser especial, viu? Prepare o seu coração e agora vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento em que vamos abrir a Tua Palavra para ouvir, aprender um pouco mais sobre o Senhor e sobre os Teus mandamentos. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe, nos dirija e que hoje possa acontecer realmente um milagre, o milagre da conversão e da salvação. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, sabe que o tema de hoje é tão importante que eu queria contar para você uma história que aconteceu comigo lá no Egito e também lá em Israel. Eu estive visitando a Terra Santa e uma das coisas que mais me impressionaram ali foi justamente o momento em que eu conheci o Monte Sinai. O Monte Sinai é um lugar muito curioso e misterioso. Quando você lê na Bíblia sobre o Monte Sinai ou o Monte Horebe e você ouve pregações, você imagina uma montanha comum. Mas quando você chega lá, não é uma montanha comum. Eu vou tentar descrever rapidamente para você ter uma ideia. A gente sai do Egito e a gente começa a viajar pelo deserto, pelo Saara. E depois de um bom tempo de viagem, você encontra naquele caminho aquele lugar que a Bíblia chama de Águas de Mara, onde as águas amargas se tornaram doces na experiência de Moisés e o povo de Israel. Depois você anda um pouco mais e você encontra o Mar Vermelho, que é uma beleza sem igual. Uma coisa realmente extraordinária. É um mar assim, você vai andando assim, é só deserto, de repente está lá o mar. Depois você passa por um lugar onde Moisés orava com os braços levantados para que o povo pudesse vencer a guerra. E depois você encontra o Monte Sinai. O Monte Sinai é uma cordilheira. Isto é, são várias montanhas grudadas uma na outra. Quando você sobe a montanha e você chega lá no pico da montanha e você olha assim, aí você tem uma ideia do que é o Sinai. A Bíblia diz que Deus, quando desceu ali, aquela cordilheira inteira fumegava e tremia, porque Deus estava ali. E quando eu subi lá nessa montanha, eu fiquei emocionado, porque Deus esteve ali, Moisés esteve ali, e aquela montanha inteira tremeu, porque Deus estava presente. Uma pergunta: será que Deus está presente aqui hoje? Será que Deus está conosco nesse estudo bíblico? Eu tenho certeza que sim. E com essa certeza de que Deus está aqui, o mínimo que eu espero de você é que o seu coração trema, é que você se emocione com a presença de Deus. Porque se uma montanha de pedras tremeu pela presença de Deus, eu tenho certeza que você e eu não somos mais duros que uma montanha de pedras. Em outras palavras, nós também precisamos sentir a presença de Deus. Prepare-se, façamos o curso bíblico e daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais sobre esse assunto. Ok, pastor Luiz Gonçalves, né, nossa dupla missionária aqui, né, juntos estamos aí estudando a Bíblia com o pastor Luiz Gonçalves. Ele falou ali sobre o Monte Sinai, isso também me chamou bastante atenção, né, porque é muito importante, né, a gente saber que existe, né, esse monte e ali foi dado, né, a lei de Deus, né? Mas será que a lei de Deus ela está descrita ali também no Novo Testamento? Nós falamos aí do Velho Testamento, né, onde Moisés recebe as leis e tal. Mas e no Novo Testamento? Será que nós temos algo também a respeito disso? Bem, vamos então estar aí abrindo a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 7, versos 24 até o verso 27. Mateus 7, versos 24 até o verso 27. Espero que você tenha encontrado aí.
E vamos ler, então, o que a palavra de Deus nos fala em Mateus 7, versos 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa. Porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Vamos aí até o verso 29. Bem, queridos, aqui nós vemos uma parábola, que Jesus coloca ali, sobre dois fundamentos, a parábola de dois fundamentos. Aqui, quando nós falamos sobre esses dois fundamentos, nós vemos claramente uma pessoa que edifica a sua casa sobre a rocha e o outro que edifica a sua casa sobre a areia. Em Mateus 5, até o verso 7, até o capítulo 7, nós encontramos a passagem bíblica como descrita o Sermão do Monte. Nela, Jesus, então, ensina o verdadeiro significado da lei de Deus, conhecida como os 10 mandamentos. E ele corrige ali algumas interpretações equivocadas da sua época, que as pessoas praticavam na sua época, principalmente ali os escribas e fariseus. No final do capítulo 7, Jesus, então, ele usou uma comparação para falar sobre os alicerces da fé. Na história, dois homens, então, haviam construído suas próprias casas e quem as olhasse de longe diria que eram excelentes construções, estava tudo correto, tudo perfeito. Só que um homem que construiu a sua casa alicerçada na areia, ele é comparado aos que ouvem a palavra de Deus e não colocam essa palavra em prática. Já o outro, que pratica as suas palavras. E esses, então, são comparados ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E, então, veio ali os ventos, ele fala, veio ali os rios e tal, e aquela casa não caiu. As palavras de Jesus são material de altíssima qualidade. E elas, então, nos oferecem uma base sólida para resistir às tempestades da vida. Mas é a prática que vai fazer com que delas, então, o firme alicerce ele esteja ali pronto para, então, uma vida segura e também equilibrada. Então, qual é a principal diferença entre um construtor prudente e o insensato? Como vimos, a principal diferença é exatamente porque um construiu a sua casa com a sua base na palavra de Deus, praticou a palavra, seguiu a palavra, viveu dentro da palavra de Deus. Já o outro, que constrói ali na areia, é como se ele estivesse construindo em suas próprias filosofias, em suas próprias ideias, em seus próprios pensamentos. Então, ele vem aí as tempestades da vida, então o que acontece? Essa casa ela desmorona. Então, nós precisamos, e também, claro, ele também não coloca em prática aquilo também que ele ouve, tem esse outro detalhe. Então, nós vemos aí que é necessário que nós possamos estar colocando a nossa vida em conformidade com a palavra de Deus, vivendo isso na prática, fazendo com que esse alicerce possa ser um alicerce bem sólido em nossa vida. E
Daí vamos para, então, as nossas perguntas. Então, você que está acostumado aí a participar com a gente, fazendo, né, e respondendo as perguntas, responda aí essa primeira pergunta. Qual é o princípio fundamental do cumprimento da lei de Deus? As alternativas estão aí: amar o próximo, amar a si mesmo, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mateus 22, 36 a 40 nos ajuda a responder essa pergunta, né? Aí nos fala: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, qual seria a resposta? Amar ao próximo? Amar a si mesmo? Ou amar a Deus e ao próximo como a si mesmo? E aí, qual seria a resposta? Obviamente, né, que a resposta é a terceira: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Né? Por quê? Porque é exatamente sobre esses dois pontos, esses dois mandamentos que dependem toda a lei e os profetas. Porque, na verdade, eles são o quê? Eles são um resumo de toda a lei. Né? Amar a Deus são os 4 primeiros, amar ao próximo como a si mesmo são os 6 últimos. Então, nós temos aí o resumo da lei. Jesus, então, ali, ele resume a lei em 2 grandiosos mandamentos, que estão fundamentados numa única palavra, que se chama amor. Então, aí, você respondeu certo aí, caso você tenha respondido a terceira opção: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Bem, segunda pergunta: como posso permanecer no amor de Deus? Será que eu tenho um meio para que eu possa permanecer nesse amor? As opções estão aí: fazendo caridade e a outra guardando os seus mandamentos. Vamos ver o que a Bíblia nos fala? João 15, 10 nos diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, dentro desse verso, qual das duas opções é a correta? A 1, fazendo caridade, ou a 2, guardando os mandamentos? Obviamente que é a 2, guardando os mandamentos. Essa é a forma de nós permanecermos no amor de Deus. A caridade é importante? Obviamente que é super importante. Ajudar o próximo, fazer o bem às pessoas é muito importante. Né? Auxiliar aquele que precisa, não tem coisa igual. Mas a Bíblia é clara em dizer, em João 15, 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E guardar os mandamentos acaba sendo uma consequência, né, de viver uma vida de fé, e vivendo uma vida de fé e guardando os mandamentos, automaticamente também eu faço a caridade ao meu próximo. Então, nós temos aí, né, mais uma vez, mostrando, né, que os mandamentos eles nos levam para também fazermos aquilo que é do agrado do nosso Deus. Por isso é que permanecemos no amor de Deus. Né? Vamos à pergunta 3. A lei de Deus nos conduz a quê? Gálatas 3:24 vai nos ajudar a responder essa pergunta. A lei de Deus nos conduz a quê? Ao erro? À libertinagem? Ou a Cristo? Gálatas 3:24 nos fala: de maneira que a lei nos serviu de aio ou condutor para nos conduzir a Cristo, que, né, pela fé, fôssemos, então, justificados. Então, há muito claro em dizer que a lei de Deus, ela nos leva e nos conduz a Cristo. Né? Não de forma alguma ao erro e muito menos à libertinagem. Né? Então, a lei de Deus nos conduz a Jesus, nos leva a Jesus, que é a fonte
da nossa salvação, então ela nos leva para Cristo. Por quê? Porque ali ela nos mostra onde estamos errando, mas ela nos conduz a Jesus, porque é em Jesus que nós vamos alcançar a vida eterna, é em Jesus que nós vamos alcançar a vitória. Então, e vamos também poder cumprir a lei de Deus, né, de forma plena. Então, a lei, ela nos conduz até Cristo, né? Muito bom. Vamos lá. Pergunta 4. O que Jesus disse para aqueles que o amam? Né? O que Jesus falou para essas pessoas que o amavam? Apenas amem, façam o bem, guardem os mandamentos. Olha, João 14, verso 15, nos fala: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, o que Jesus disse para aqueles que o amam? Guardem os mandamentos. Então, a observância dos mandamentos, ela é importante, sim. A observância dos mandamentos, ela é vigente até o presente momento e o será para toda a eternidade. Então, nós precisamos estar guardando os mandamentos de Deus, seguindo os princípios de Deus. Eles não foram, né, menosprezados, eles não foram abolidos, como muitas pessoas dizem por aí. Não, os mandamentos de Deus, eles são perfeitos e eles são eternos. Quando falamos aqui, os 10 mandamentos de Deus, eles, né, são a lei moral de Deus. Agora, a lei de Deus pode ser anulada pela fé. E aí, nós já falamos sobre isso aí, né, de que não e tal, mas agora vamos ver na Bíblia, né? Eu estou falando aqui, vocês só estão me ouvindo, agora eu quero que a própria Bíblia fale. Então, a lei de Deus, ela pode ser anulada pela fé? Então, Romanos 3:31, o apóstolo Paulo nos fala: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então, Paulo é muito claro aqui em dizer que nós não anulamos a lei pela fé. Não, nós estamos vivendo pela fé, nós estamos vivendo pela lei. Não, de forma alguma. A lei de Deus não, a fé em Deus não anula a lei, muito pelo contrário, ela o quê? Estabelece a lei. Ela faz com que a lei seja importante na minha e na sua vida. Então, a lei de Deus, ela pode ser anulada pela fé? De forma alguma. Antes, ela estabelece, né, a lei na nossa vida. Pergunta 6. Jesus aboliu a lei? E aí eu também falei que não, mas agora vamos ver na Bíblia, né? É a Bíblia que é importante. Ela é a nossa única fonte de fé e prática, não é isso? Então vamos ver na Bíblia. Mateus 5, 18 e 19 nos fala: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E é interessante a gente entender isso aqui, porque está falando de quê? Da lei de Deus, né? Dos mandamentos de Deus. E o outro ponto importante, que isso não está no Velho Testamento, algumas pessoas falam assim, não, o velho, né, acabou, né? O velho acabou, então agora é o novo. E aqui estamos falando do Novo Testamento, e são palavras de Jesus. Eu quero repetir essas palavras de Jesus para você. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, depois de vocês ouvirem essa declaração de Jesus, vocês acham que Jesus ele aboliu a lei? E aí, me diga, você acha que ele aboliu a lei? Obviamente que não, é muito claro aqui, muito pelo contrário, Jesus ele
motiva as pessoas ao quê? Ensinarem a lei, e não a dizer que a lei foi abolida, né? E ainda coloca que aquele que ensinar aos homens, né, de que não deve cumprir a lei, que deve descumprir algum mandamento, né, da lei de Deus, aqui fala que esse será chamado o menor no reino dos céus. Só que tem um detalhe muito importante aqui, que está ali implícito nessa palavra de Jesus. Ali fala que, então, essa pessoa será chamada menor no reino dos céus. Só que no reino dos céus não teremos o quê? Nem pessoas mais importantes e nem menos importantes. Todos seremos o quê? Iguais. Portanto, essas pessoas que não ensinam a lei de Deus e que fazem com que as pessoas violem qualquer um dos mandamentos da lei de Deus, essas pessoas, então, aqui, é muito claro dizer nas entrelinhas de que essas pessoas não estarão no reino dos céus, porque lá não vai ter pessoas de categoria menor ou maior do que a outra. Lá todos seremos iguais. Então, muito cuidado, muito cuidado. Se você que está me ouvindo agora, você ensina aí que a lei de Deus foi abolida, de que não devemos cumprir esse mandamento ou aquele mandamento, né? Eu quero deixar para você aqui muito claro de que isso não é bíblico, isso não está correto. Você deve, ao contrário, ensinar as pessoas a cumprirem a lei de Deus. Assim fazendo, você será grande, chamado grande no reino dos céus. Ok? Então fica aí o nosso alerta dentro dessa palavra, que na verdade não é o nosso alerta, mas o alerta do próprio Cristo, que foi ele mesmo que disse essas palavras. Tá bom? Vamos à pergunta 7. Deus tem um povo que guarda a sua lei nos últimos dias deste mundo? Será que existe esse povo? Apocalipse 14, verso 12, é muito claro em dizer o seguinte: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, aqui é muito claro em dizer que essas pessoas são separadas por Deus. Então, é um povo de Deus separado. E esse povo separado, ele tem essas duas características. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, meus queridos e minhas queridas, é importantíssimo que nós estejamos nos colocando nas mãos de Cristo Jesus, cumprindo os seus mandamentos, porque essas são, as pessoas que são separadas por Deus para cumprir a sua palavra e nos últimos dias anunciar as verdades do Senhor para as pessoas que não conhecem. Então, é muito importante a gente entender esse verso de Apocalipse, porque ele nos traz exatamente aquilo que nós necessitamos para que possamos ter uma vida mais reta de acordo com a vontade de Deus. A graça nos salva, é o único meio de salvação. Os mandamentos não têm poder de salvação, mas eles são importantes. Eles podem não nos salvar, porque eles não têm o poder de nos salvar, mas eles podem nos condenar se nós não os cumprirmos. Então, fica aí o recado para você, né, nessa tarde. E, então, eu gostaria que você pudesse aí estar, né, fazendo um resumo dos 10 mandamentos. Então, você vai pegar, você aí é um deverzinho de casa para você, né? Você vai pegar aí um caderno, você vai pegar aí uma caneta, um lápis, e você vai, então, abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, no capítulo 20, dos versos 3 até o verso 17, e você vai fazer um resumo dos 10 mandamentos, com poucas palavras, bem resumido, né? Um resumo dos 10 mandamentos. Tá? Os primeiros 4 que estão aqui, que tem a ver com a sua relação com Deus, o seu amor a Deus, e os outros 6, né? Os outros últimos 6 ali, dos 5 até o 10, que estão ali a ver com a sua relação com o seu próximo, o amor ao seu próximo. Então, façam esse resumo, participem aí, façam um resumo, coloque aqui
no chat, faz o seu resumo, ali na caneta, no papel, depois você vem aqui nos comentários, no chat não, nos comentários, e coloque aqui nos comentários o seu resumo. Coloca lá, primeiro mandamento, coloca o resumo, segundo, terceiro, quarto, depois quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º, né? Coloque todos os mandamentos aí. E eu tenho certeza que Deus vai te usar, vai te orientar para você fazer esse exercício aqui, que é muito simples, muito fácil, mas vai te ajudar bastante para que você possa, né, ter aí na sua mente, né, bem cauterizado os mandamentos de Deus. Tá bom? Bem, meus queridos, né, fatos, né, existem na Bíblia sobre a lei. Por exemplo, João 15:10 nos fala que Jesus ele guardou a lei de Deus. Né? Jesus guardou a lei. Em 1 João 2:3-6, nos fala que quem guarda a lei de Deus conhece a Jesus. Em Apocalipse 12:17, nos fala que a igreja verdadeira segue a lei de Deus. E em Gálatas 5:16-26, nos fala que Deus nos capacita com seu Espírito para cumprir a lei. Em 1 João 3:4, nos fala que quem peca transgride a lei. Em Tiago 2:10, nos fala que descumprir um mandamento e é o mesmo que transgredir todos os 10 mandamentos. Em Romanos 3:23-24, e também em capítulo 6, verso 23, nos fala que Deus oferece a vida eterna por intermédio de Jesus. Então, dentro de todos esses versos que estão aqui no Novo Testamento, fizemos questão de separar versos que estão no Novo Testamento, não usamos versos do Velho Testamento, somente do Novo. Então, vem a pergunta para você: quais traços, né, de meu caráter precisam ser ajustados de acordo com a lei de Deus? Analise, então, todos os textos e veja aí quais são os traços, né, do seu caráter que precisam ser ajustados, alinhados com a lei de Deus. O objetivo da lei é exatamente esse: fazer com que você possa ter um aprofundamento maior, né, do conhecimento da palavra de Deus e também de saber como que está a sua vida para com o seu Deus. Se você perceber que alguma coisa está falha, alguma coisa não está perfeita, é o momento de você então buscar a Cristo, porque a lei ela te conduz a Cristo e é em Cristo que nós alcançamos a vitória sobre o pecado. É em Cristo que alcançamos a vitória sobre os nossos gostos pessoais. É em Cristo que nós alcançamos a vitória da nossa vida pecaminosa para uma vida virtuosa ao lado de Jesus. Então, que Deus esteja com você, que Deus esteja te abençoando. E agora, então, com vocês, pastor Luiz Gonçalves, para fazer o fechamento do tema de hoje. Muito bem, que maravilha! Estamos juntos para fechar esse assunto tão importante. Deixa eu pegar aqui a Bíblia Sagrada, porque eu quero ler um texto para você sobre o assunto dos 10 mandamentos. Primeira coisa, quem escreveu os 10 mandamentos não foi Moisés, foi o próprio Deus com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. Quer ver? Eu vou ler para você aqui, ó. Êxodo 31, versículo 18. Diz assim: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Mais claro do que isso, impossível. Deus escreveu a sua lei com seu dedo em 2 tábuas de pedra. Na primeira tábua escreveu 4 mandamentos. Na outra tábua escreveu 6 mandamentos. Porque os 10 mandamentos estão divididos pelo significado deles. Por exemplo, os 4 primeiros falam do nosso amor para com Deus, e os 6 últimos falam do nosso amor para com o próximo. Essa é uma informação importante. Agora vem uma pergunta: por que Deus escreveu a lei em pedra, em tábuas de pedra? Por algumas razões. Eu vou mencionar 2. Uma razão foi porque pedra é símbolo de eternidade e a sua lei é eterna. Um segundo motivo, uma segunda razão, é porque quando Deus escreveu na pedra, Deus estava dando uma mensagem para toda a humanidade. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, acham que porque Deus escreveu na pedra,
seria uma coisa antiga, ultrapassada, do tempo da pedra. Mas não é assim não. Quando Deus escreveu a lei na pedra, ele tinha uma mensagem mais atual do que você possa imaginar. Claro, Deus poderia escrever num iPad como esse. Ele poderia escrever no celular, ele poderia escrever no ar, ele poderia escrever numa tela de última geração. Claro, ele podia fazer tudo isso. Mas por que ele escreveu em pedra? Porque aquela pedra simboliza o coração do ser humano. Simboliza também o seu coração. Quando Deus escreve com seu dedo na pedra, ele está dizendo assim, tá vendo? Assim como eu escrevo a lei na pedra, eu posso colocar a minha mão no coração mais duro que existe, no coração de pedra, no coração de ferro, no coração mais difícil, insensível, coração mais duro que existe no mundo. Deus pode colocar a mão lá dentro e ele pode escrever uma nova história para você. Ele pode escrever os princípios da lei, os princípios da graça, os princípios do céu no coração de cada um de nós. Aquela pedra representa o coração do homem, da mulher, do jovem. Nós temos um coração duro, não é mesmo? Nós temos um coração de pedra, não é mesmo? Então, quando Deus escreveu na pedra, ele estava dando essa mensagem para você. Ou seja, há esperança para o seu marido, há esperança para a sua esposa, há esperança para o seu filho, há esperança para cada um de nós, porque esse Deus, ao escrever na pedra, ele estava dando exatamente essa mensagem de que existe esperança. Deus pode quebrantar o coração mais duro que existe, Deus pode mudar o rumo da vida de qualquer pessoa, porque Deus é especialista em escrever na pedra. Amém? Posso ouvir um amém? Olha só, eu estou abrindo a Bíblia aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 36 e no versículo 25, que fala assim, ó: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados de todas as suas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Verso 26, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Olha o 27, porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Extraordinário! Louvado seja o nome do Senhor por essa grande bênção. Então, a mensagem dos 10 mandamentos é muito clara. Deus quer mudar a sua vida. Comece agora mesmo a guardar os mandamentos e você vai ver a diferença. E tem uma coisa, sabe o que diz 1 João 3, verso 4? Fala que pecado é transgressão da lei. Quem aceita Jesus e guarda os mandamentos não vive pecando. Quer saber mais? Tem gente por aí que fala assim, a lei foi abolida. Quem fala isso não sabe o que está falando. Está falando uma bobagem. Porque a lei de Deus não foi abolida. Mateus 5,17, Jesus foi claro quando disse assim, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim para anular, não vim para revogar, vim para cumprir. E se você vai para 1 João 2, verso 4, está escrito assim, aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Entendeu? Então Deus está chamando você, meu irmão e minha irmã, para começar hoje uma vida nova, para começar hoje a guardar os mandamentos, para você colocar em prática os princípios da lei que estão em Êxodo 20. Leia mandamento por mandamento, obedeça os mandamentos de Deus e tenha certeza, Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar seu coração, Deus pode mudar seus pensamentos, Deus pode mudar a sua família, Deus pode restaurar sua família, porque essa é a lei que restaura, essa é a lei que transforma, é a lei que muda todas as coisas. E eu finalizo lendo para você o Salmo 19. Olha que salmo extraordinário esse daqui. Salmo 19, versículo 7 e também o versículo 8. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos.
Que assim seja com você e com a sua casa. Deus te abençoe. Parabéns por aceitar a Jesus e os seus mandamentos. A partir de hoje, guarde os mandamentos. Guarde os mandamentos de Deus e seja feliz. Um detalhe para você. Durante a semana, não esqueça de ler os textos sobre comunhão, relacionamento e missão. E com certeza você será um discípulo do Senhor Jesus. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a guardar os teus mandamentos e a viver de acordo com os princípios da tua lei. Eu entrego em tuas mãos cada pessoa que está aqui agora comigo, cada classe bíblica, cada pequeno grupo, cada família, para que haja realmente o milagre da conversão e da obediência. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Deus abençoe ao pastor Luiz Gonçalves, agradecendo aí, né, a ele por estar participando conosco aí da nossa série de estudos, né? E aí, então, vem o seu compromisso de fé, né? Se você, então, deseja aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal e se compromete a observar a sua lei, a lei dele, a lei de Deus, então, esse é o seu compromisso de fé. Diga amém aí ao nosso Deus e coloque, então, a sua vida em conformidade com a palavra de Deus. Que Deus esteja com você, né, na sua decisão, naquilo que você, então, está querendo se colocar nas mãos dele. Queridos, foi muito bom poder estar com vocês, participando. No próximo domingo, às 15h, se Deus quiser, estaremos aqui para juntos estudarmos mais um tema, né, a respeito aí, né, do nosso curso Jesus, Restaurador da Vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine e que você seja uma bênção nas mãos do Senhor e também alcançando pessoas ao seu redor, levando essa mensagem de salvação para as pessoas ao seu redor. Muito obrigado por ter estado conosco. Então, no próximo domingo, nós estaremos aqui, se Deus quiser, para juntos estudarmos mais um tema. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, obrigado porque o Senhor esteve conosco neste estudo. Nos abençoe, nos guarde, nos ilumine, nos dirija, ó Deus, para fazermos a Tua vontade e que o Teu Espírito Santo seja atuante na nossa vida, para que possamos, ó Pai, fazermos a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Até, então, o nosso próximo domingo, com mais um tema, o tema 11 do nosso curso Jesus, o Restaurador da Vida. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.